Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você muita paz e muita saúde. E no programa de hoje você vai saber das novas regras do Certificado Sanitário Nacional. Você vai ver como estão os mercados da soja e do milho, tanto no Brasil quanto no mercado futuro internacional. Vamos falar do Ministério da Agricultura, que recebeu duas notificações da Administração Geral de Aduanas, lá da China. Você vai ver como está o mercado do leite em nível mundial e você vai acompanhar também como anda a inflação e os rumos da economia no Brasil. E eu vou conversar com Lohane Ferreira, analista da Pátria Agronegócios, e nós vamos falar do mercado da soja nas Américas. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do Certificado Sanitário Nacional CSN. A implementação da assinatura digital no Certificado Sanitário Nacional, ela foi iniciada em abril do ano passado, com o objetivo de agilizar o processo de certificação e aumentar a rastreabilidade e segurança dos produtos de origem animal. Essa medida ela visa melhorar a eficiência, reduzir custos logísticos e facilitar a emissão do certificado, que é exigido para exportação de produtos para mais de 150 países. O sistema já alcançou a marca de 80 mil documentos assinados eletronicamente em menos de um ano. Antes da digitalização, o certificado sanitário nacional ele era emitido em papel, o que envolvia um processo demorado e logístico, incluindo a impressão, assinatura física e transporte do documento. Com a nova solução, a assinatura digital eliminou o tempo de espera e os custos associados ao processo físico. Agora, o CSN ele é gerado eletronicamente e disponibilizado imediatamente para as empresas que podem imprimir o documento conforme necessário para apresentação às autoridades de fiscalização. Além da assinatura digital, os novos certificados contam com um código de autenticidade e um QR Code, aumentando a segurança e a verificação e também da veracidade desses documentos. A digitalização também resolveu problemas antigos, como a restrição de horários para a retirada do certificado, permitindo que o processo seja realizado a qualquer momento. O certificado ele é essencial para a exportação de produtos de origem animal, pois atesta que os produtos cumprem os requisitos sanitários, tanto no Brasil quanto nos países importadores. O processo de certificação ele é realizado por auditores fiscais federais agropecuários, com a formação em medicina veterinária e tem como objetivo garantir a segurança, aumentar e prevenir a disseminação de doenças. O secretário adjunto de Defesa Agropecuária, ele disse que essa digitalização tornou o processo mais eficiente sem comprometer a segurança técnica dos certificados. E agora você vai ver como estão os mercados da soja e do milho, tanto no Brasil quanto no mercado futuro internacional. Na Bolsa de Chicago, os futuros do milho também apresentaram queda na última sexta-feira, com correções técnicas após os recentes avanços. O movimento ele foi intensificado pelo anúncio do governo argentino de redução no imposto sobre exportações de milho, que será reduzido de 12% para 9,5% a partir de 26 de janeiro, incentivando as vendas da commodity no mercado internacional. O contrato para março de 2025 registrou queda de 0,6%,
terminando a sessão cotado a 4 dólares e 87 por bushel, ou seja, esse valor dá por volta de 11 dólares e 29 centes por saca. O mercado interno do milho encerrou a semana em estabilidade, com referência de Campinas, no estado de São Paulo, sendo cotado em R$ 73,86 por saca. Na B3, o mercado futuro de milho registrou perdas ao longo da última sexta-feira, refletindo a combinação da continuidade da queda do câmbio no Brasil e o movimento de baixa das cotações da commodity lá em Chicago. O contrato para março de 2025 recuou 1,6%, encerrando o pregão regular de 24/1, cotado a R$ 75,15 por saca. Em contrapartida, no mercado internacional, os preços da soja no mercado interno fecharam em alta para a referência de Paranaguá, Porto de Paranaguá, com a saca cotada a R$ 134,00, um avanço de 0,4%. Esse movimento ele foi impulsionado principalmente pelos atrasos na colheita brasileira causados pelas chuvas nas regiões produtoras. Apesar de o USDA ele ter reportado vendas robustas de soja para os Estados Unidos para a temporada 24-25, somando 1.490.000 toneladas até o último dia 16. Próximo ao topo das estimativas, os futuros da oleaginosa encerraram a última sexta-feira em queda. A desvalorização foi influenciada pela forte retração nos preços do farelo de soja, reflexo do anúncio de redução nos impostos sobre exportações agrícolas, ou seja, as retenções lá na Argentina, que entrou em vigor agora no último dia 26. E agora você vai acompanhar como anda a inflação e os rumos da economia aqui no Brasil. Na economia mundial e também brasileira, em mais uma atualização do Banco Central sobre as perspectivas para a economia nacional, o Boletim Focus, divulgado no último dia 13 de janeiro, projetou o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo em 5% ao final de 2025 e 4,05% ao término de 2026, ambos com alta mensal. Em relação ao Produto Interno Bruto, PIB, o índice deve encerrar o ano com crescimento de 2,02%, manutenção e próximo com aumento de 1,8% queda mensal. A taxa de câmbio está prevista para encerrar 2025 e 2026 na casa de R$ 6,00, elevação nos dois cenários. E, por fim, as estimativas para a taxa Selic indicam um patamar, infelizmente, de 15% neste ano e 12% em 2026. Tudo isso em alta. No agro mundial e brasileiro, a Organização das Nações para a Alimentação e Agricultura, a FAO, ela calculou o índice de preços dos alimentos em 127 pontos em dezembro de 2024, o que significa uma queda de 0,5% em relação ao mês anterior. Na balança comercial do agro brasileiro, as exportações somaram 164 bilhões de dólares o ano passado, representando uma leve queda de 1,3% em relação a 2023, mas ainda registrando o segundo maior valor da série histórica, segundo dados da Secretaria de Comércio e Relações Internacionais. A retração ela foi impactada pela redução no índice de preços dos produtos, menos 4,6%, apesar do crescimento de 3,4% no volume exportado. Olhando só para o mês de dezembro,
o valor exportado foi de 11,7 bi de dólares, isto é, 12,8% menor do que o registrado no mesmo período de 2023. Ainda, o agronegócio foi responsável por 49% das exportações totais do Brasil ao longo do ano de 2024. Dentre os destinos, o destaque vai para a China, que se mantém na posição principal compradora de produtos brasileiros, alcançando 49,7 bilhões de dólares, seguida pela União Europeia, 23,2 bi, e Estados Unidos, 12,1 bilhão de dólares. No entanto, outros mercados emergentes, como a África, cresceu 24%, o Oriente Médio cresceu 20% e apresentaram crescimentos expressivos, refletindo bons resultados diante das ações de promoção comercial e relações diplomáticas. E agora vamos mostrar como está o mercado do leite em nível mundial. O segundo leilão da plataforma Global Dairy Trade, GDT, de 2025, ele foi realizado no dia 21 agora e trouxe uma recuperação nos preços médios dos produtos negociados. O GDT Price Index, que representa a média ponderada dos produtos, registrou alta de 1,4 em relação ao leilão anterior, com o preço médio atingindo 4.146 dólares por tonelada. Após as festividades de fim de ano e um primeiro leilão de 2025 mais morno, os compradores voltaram ao mercado com maior apetite, impulsionando a valorização da maioria das categorias. Entre os produtos que registraram retração, o destaque ficou com a gordura anidra, que encerrou o leilão a 6.600 dólares por tonelada, marcando uma queda de 7,8%. Por outro lado, o leite em pó integral, que havia apresentado recuo no primeiro leilão do ano, registrou uma valorização significativa com alta de 5%. O preço médio fechou em 3.980 dólares, atingindo o maior nível desde junho de 2022. E depois do intervalo, eu vou conversar com Lohane Ferreira, ela é analista da Pátria Agronegócios, e nós vamos falar sobre o mercado da soja aqui na América do Sul. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora nós vamos dar um giro pelo mercado do complexo soja. A Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, a ABIOV, ela divulgou agora novos números que reafirmam o protagonismo no Brasil, no mercado mundial do complexo soja. Segundo informações da entidade, a produção de soja para 2025 deve atingir a casa de 171,7 milhões de toneladas, impulsionando também o esmagamento, que está estimado em 57 milhões de toneladas. Esse desempenho no mercado externo, ele promete ser um dos grandes destaques, com projeções de exportação de 106 milhões de toneladas de soja em grãos, número que representaria um novo patamar histórico. Já o farelo de soja também deve ter um ano promissor, com basicamente 22 a 23 milhões de toneladas, enquanto o óleo de soja deve alcançar aí na casa de 1.050.000 toneladas no comércio internacional. Apesar do forte desempenho nas exportações, a ABIOV aponta para uma alta nas importações de óleo de soja, que podem somar 200.000 toneladas agora neste ano, reflexo de ajustes necessários ao mercado interno. No mês de novembro, o volume processado foi de 4 milhões de toneladas, marcando aí uma redução de 6,8% em relação a outubro. Contudo, em comparação a novembro de 2023,
o processamento teve um salto de quase 8% no acumulado de 2024. O aumento registrado foi de 1,8%, frente ao mesmo período do ano anterior. Já as exportações cresceram de forma expressiva. Até novembro do ano passado, o Brasil embarcou 98,8 milhões de toneladas de soja em grão. O farelo de soja bateu na casa de 23 milhões de toneladas, enquanto o óleo de soja atingiu 1 milhão e 400 mil toneladas, refletindo a forte demanda mundial. E agora eu vou conversar com Lohane Ferreira. A Lohane, ela é analista da Pátria Agronegócios e nós vamos falar exatamente do mercado da soja, só que nas Américas. Lohane, bom dia, tudo bem? Bom dia, Toninho, tudo ótimo, graças a Deus, com você. Estamos na luta, né? É. Estamos na luta aí, uma expectativa muito grande aqui para nós aqui no Brasil, principalmente em relação a essa safra, essas mudanças geopolíticas que estão acontecendo no mundo, essa pressão aí dos Estados Unidos, esse barulho que está acontecendo. Eu acho que na minha visão, é um barulho de início festivo, muito foguete, pá, e daqui a pouco a coisa vai dar uma acalmada. Pelo menos é o que eu penso. Lohane, nós vamos falar hoje sobre o mercado da soja aqui nas Américas. Como é que vocês lá da Pátria, vocês estão vendo a situação da soja nesse momento? Então, por que falar então primeiro das Américas, né? Porque o polo produtivo de soja está exatamente aqui, né? Cerca de 87% da produção mundial está nas Américas, com o Brasil aí, Estados Unidos e Argentina encabeçando essa frente. O que tem acontecido desde o ano passado, quando teve ali as questões das eleições dos Estados Unidos, o mercado vem já especulando em cima de questões tarifárias que Trump poderia vir a colocar no mercado. A gente viu um discurso muito agressivo do atual presidente, né, falando em questões de tarifas, e isso acabou movimentando um mercado que tinha uma expectativa muito grande agora nesse início já de mandato dele, que teve posse no dia 20 de janeiro, na segunda-feira da semana passada. Então, começando pelos norte-americanos, né, o mercado especulou muito sobre isso. Só que o que esperava era que Trump, já no seu primeiro dia ali de mandato, decretasse algumas coisas em relação a essas taxações que ele havia prometido em sua campanha, que poderiam chegar ali a cerca de 60% sobre as importações da China. Só que o que a gente viu? A gente viu um presidente muito mais comedido, falando em taxações de até 10%, trazendo ali uma relação um pouco melhor com Xi Jinping, que é o presidente da China. Então, o mercado tem olhado muito para isso. E essa questão é um fator positivo, por quê? A partir do momento que a gente tem uma tentativa de conversa, uma melhora na relação dos Estados Unidos com a China, a gente observa, então, uma redução potencial de uma nova guerra comercial. Então, isso é um ponto positivo para Chicago, que consegue operar em níveis mais elevados, em níveis estáveis. Porque se Trump já chegasse posicionando ali já tarifas agressivas, a gente poderia ver, então, uma retaliação da China, uma demanda dos Estados Unidos caindo e, consequentemente, Chicago recuando. E a gente tem que ver também, um dia, acho que foi na semana passada, ou retrasada, eu disse o seguinte: o Trump, ele é doido, mas não é louco. Então, eu acho que vamos soltar o foguete agora, vamos fazer essa barulheira, todo mundo vai ficar assustado, e aí, é claro, o mercado e ele também, a equipe dele, os caras não são tão doidos a chegar ao ponto de taxar produtos de um país como a China, que é altamente importante para balancear as coisas, na faixa de 60%. E outro detalhe, ele não vai querer também prejudicar o setor produtivo americano, prejudicar o setor agropecuário americano. Ora, vai taxar? Vai, mas não nos moldes como estão. Eu acho que tem muito mais barulho do que coisa concreta. Eu vejo da seguinte maneira: nós vamos ter muita soja no país? Vai. E muita. E não é pouco, não. Eu fiz uma viagem agora para 3 estados, aí andei em 3 estados, e realmente, eu vou te contar, tem muita soja. Locais que o ano passado nós passamos, não tinha, e esse ano tem. Então, poderemos ter problema de preço? Vamos, provavelmente vamos ter problema de preço. Por outro lado, tem lá a questão da Argentina, tem a seca na região sul também, que vai dar uma prejudicada, né? E eu vejo o seguinte, que a China,
está se preparando muito para o futuro, comprando muito e armazenando. Isso pode ajudar. E tem também os biocombustíveis, que pode dar um fôlego legal para o preço da soja, não só da soja, como do milho também, aqui no país. Exatamente, são várias variáveis em vários mercados para a gente conseguir analisar. Igual quando a gente olha, então, para a Argentina, a gente teve na quinta-feira passada, a redução das retenções, que eles chamam por lá, né? Isso movimentou o mercado, a gente viu aí a soja em grão recuando. Aí até um ponto interessante, a gente já falou aqui em algumas outras ocasiões que o Brasil e a Argentina não competem pelo mesmo mercado quando a gente fala em soja em grão. Mas a Argentina é um importante exportador e produtor de derivados, principalmente o farelo. Se a gente tem uma redução dessas taxações de importação do farelo, isso movimenta Chicago de forma negativa, que acaba então influenciando o preço da soja. Então, a gente tem observado nesses últimos dias o mercado também interno brasileiro com preços um pouco mais, recuando um pouco mais, muito por conta dessa questão de competitividade, porque o mercado entende que a gente vai ter uma boa safra aqui. A nossa última estimativa de produção está em 167 milhões de toneladas. 177? 167. 167. Isso, a gente teve estava em 170, a gente reduziu um pouco, muito por essa questão também de quebras produtivas em algumas regiões, por conta de seca, outras onde a colheita já iniciou, está tendo um excesso de umidade. Então, isso acaba prejudicando, a gente reduzir um pouco, mas ainda é muita soja em relação à safra passada, que a gente teve uma quebra. E a gente viu preços recuando lá. A colheita ainda está em ritmo muito lento aqui no Brasil e isso acaba dando uma sustentação aos preços no mercado interno. Só que a partir do momento que essa colheita ganhar tração, a gente vai ver os prêmios recuando cada vez mais e isso impacta diretamente no preço produtor. A gente já tem observado algumas empresas com prêmios negativos e isso lá na boca da colheita vai ser uma preocupação. Eu acho que um outro ponto também, para a gente ter uma certeza para bater o martelo em relação a preço ao mercado, por enquanto é tudo assim, especulação. A gente vai falando, vai observando o que está acontecendo aqui, acolá, e vai juntando essas peças. Mas o grande lance mesmo é a hora que a soja estiver dentro do armazém. Aí que nós vamos saber exatamente, provavelmente daqui mais um mês, a gente vai ter realmente a radiografia real do que está acontecendo e como é que vai se comportar o mercado. Mas a Lohane citou um dado interessante. Tem muita gente perdendo soja com chuva. Exatamente. Quando a gente tem algumas regiões ali com seca, principalmente na região sul, a gente também tem observado isso em regiões da Argentina, que até na última semana a Bolsa de Buenos Aires, uma entidade de lá, reduziu a safra da Argentina de soja em 1 milhão de toneladas por conta dessa seca que está lá. Então, isso é uma preocupação. Enquanto em algumas regiões a gente tem uma falta de umidade, em outras a gente tem um excesso. Então, são patamares que a gente tem que observar bem. São regiões pontuais, a gente não podemos falar assim, perdas generalizadas ainda, mas é uma situação que a gente tem que ficar observando e bem atentos. Alguma coisa vai perder. Exatamente. Quer dizer, não é muito pouca coisa, não. Isso, a gente tem que observar isso. Tem que levar em consideração. Enfim, eu até disse há pouco tempo aí que a gente precisa dar uma repaginada no setor agro. Quer dizer, passar a ter uma gestão mais eficiente. Fazer conta de pequenas coisas que às vezes a gente não faz, deixa passar, só que quando a gente para e olha o montante dessas coisas que a gente não dá muita importância, o volume é muito grande e o prejuízo talvez seja maior do que a gente imagina. Então, vamos fazer conta, vamos levar a coisa na ponta do lápis, porque hoje você ganha em centavos, você ganha em quilos. Né? Exatamente. Quer dizer, o que era nadar de braçada antigamente, as coisas mudaram, e mudaram muito. Né? Sim, o produtor agora tem que aproveitar essas oportunidades que estão surgindo. A gente ainda tem um Chicago lá em patamares elevados. O dólar voltou a recuar, mas ainda está em níveis assim que a gente consegue ter um bom preço. Consegue. Os prêmios para os próximos meses mais curtos estão negativos, mas ainda são prêmios que a gente consegue observar bons preços. Por quê? Além da entrada de uma nova safra entrando agora, a gente também tem nessa próxima semana, no decorrer do final de janeiro e início de fevereiro, a China fora de mercado por conta do ano novo lunar. Sim, Então, a liquidez do mercado vai reduzir bastante. Então, oportunidades têm que ser aproveitadas nesse momento. Então está na hora de você ligar lá para o pessoal da Pátria Agronegócios, entre em contato com eles, bate um papo, que ainda dá para fazer alguma coisa
que eu vejo hoje da seguinte maneira: se eu tiver dinheiro para pagar pelo menos os custos da produção, já está de bom tamanho. O que entrar é lucro. E eu acho que é por aí que a gente deve começar a pensar. Lohane Ferreira, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Muito obrigado mesmo, uma conversa legal. E até o próximo. Eu que agradeço, Toninho. Até a próxima. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: tudo o que um sonho precisa ser realizado é que alguém acredite que ele possa ser realizado. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.